Deixa eu ver o que aconteceu aqui, para eu ver, eu tenho desligado, a câmera foi desligada. Pronto, acho que agora aparece. Agora sim. Não sei o que aconteceu, ela tinha sido desligada, mas agora tá presente. Agora sim, né, pessoal? Dá uma olhada aí. A imagem está boa para todos. Hoje eu vou finalizar a parte de trigonometria falando das inequações trigonométricas. Eu vou ficar com o microfone na mão, acho que vai ser mais prático para mim. As inequações trigonométricas. Então, nosso assunto hoje vai ser sobre as inequações trigonométricas na apostila de vocês. Está exatamente na página 185. Página 185 também, na sequência da equação trigonométrica. Eu vou fazer alguns exemplos, acho que deu certo, acho que vocês entenderam bem a ideia da equação trigonométrica. Tá pego, o negócio aqui ficou bom agora, hein? Vocês entenderam bem as equações trigonométricas, eu acho, né, para aqueles modelos básicos, até vocês entenderam o que tem que ser feito. Eu vou fazer os exemplos parecidos para as inequações trigonométricas. Tudo bem, pessoal de casa? E aí, turminha? Vamos lá, então. É o seguinte, é bem parecido com as equações, a diferença é que você vai trabalhar com a desigualdade. Eu vou fazer um exemplo aqui. Exemplo. Olha só o exemplo que eu coloquei aqui no quadro. Eu vou fazer o exemplo para duas situações, a gente mata as duas situações. Eu vou resolver o exemplo para o intervalo de 0 a 2π e vou fazer o exemplo para x pertencente aos reais. Eu vou aproveitar o mesmo exemplo e vou mostrar as duas respostas. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Acho que vai ficar mais prático até. Olha só como aparece a inequação trigonométrica. Tá assim, ó, seno x maior ou igual a raiz 3 sobre 2. Certo? Já está no formato básico, ou seja, que não tem que fazer nenhuma transformação. É só aplicar o ciclo trigonométrico e analisar o intervalo. Tá? Então já está no formato básico, a gente só vai aplicar o ciclo trigonométrico, analisar o ciclo trigonométrico e dar o intervalo como resposta. Tá? Então aqui nesse exemplo, que eu vou começar com o exemplo básico, não temos que fazer nenhuma transformação. Certo? Então vamos lá. No ciclo trigonométrico, vou fazer aqui a bolinha do ciclo trigonométrico. Veja só. Lembrando que o seno é o eixo vertical. Então, no ciclo trigonométrico, nós temos o seguinte, que é analisar seno x maior ou igual a meio. O meio está aqui assim, vamos até fazer linha aqui que vai determinar o seno igual a meio. Ó. Exatamente aqui, ó, está o meio, o resultado do seno. Certo? Beleza. Essas aqui são as extremidades dos arcos, cujo seno vale meio. Alguém pode me dizer qual que é o arco do primeiro quadrante que o seno vale meio? Pode ser o pessoal aí de casa mesmo.
Seno vale meio. Seno vale meio para o ângulo de 30 graus. Tá baixinho ali, deixa eu melhorar ali. 30 graus. No segundo quadrante, qual seria o ângulo? Vou aumentar que eu não estou escutando o pessoal de casa. Cadê o volume daqui? Ok. Pode falar agora, vamos ver se melhorou. Segundo quadrante. Opa, agora ficou bom, hein? Segundo quadrante, qual que é o ângulo que o seno vale meio? Qual que é? 150 graus. A gente vai colocar os 150 graus aqui. Beleza. Olha o intervalo aqui, ó. Maior ou igual. A bolinha fica fechada ou fica aberta quando é maior ou igual? Maior ou igual? Fechada. Lembrando que o maior ou igual, ele inclui o elemento no intervalo. Então, isso quer dizer que o 30 graus e os 150 graus vai fazer parte do nosso intervalo. Então, a gente vai colocar a bolinha fechada no 30 graus e no 150 graus. Agora vem o detalhe. Qual que é o intervalo que eu vou considerar? Maior. Maior tem que ser para cima do meio aqui, ó. Que tudo é maior que meio, ó. Tá vendo? Pode falar, Lind. Raiz de 3 sobre 2. Opa, eu coloquei a raiz 3 sobre... Oxi. Tô trabalhando com raiz 3 sobre 2 e falou, vamos mudar o meio, vamos pôr o meio aqui em cima, ó. Aqui, pronto. Não vou mexer lá na minha bolinha, não. A ideia é a mesma, tá? Desculpe, eu tô com meio na cabeça e coloquei a raiz 3 sobre 2. Beleza, ó. Então vamos trabalhar assim, seno x maior ou igual a meio. Eu já pintei tudo para o meio, então vamos trabalhar com o meio. Tá? Beleza. Seno x maior ou igual a meio. Voltando aqui no nosso exemplo. Só mudei o númerozinho. Obrigado aí. Acho que foi o João, né? Para cima, o que quer dizer que é maior? Para cima do meio aqui é o maior. Então, os arcos que vão dar o seno maior que meio vão estar variando aqui, ó. Para cima dessa linha que eu tracei aqui, ó. Então, esses arcos aqui, ó. Esses aqui são os arcos que vão ter o seno maior que meio. Então, esse é o intervalo que vai ser a nossa solução. Beleza? Então, você vai olhar nesse aspecto aí. Você vai traçar a linhazinha ali, ó, que define o seno igual a meio. Se é maior, vai ficar para cima da linha. Se é menor, fica para baixo da linha. Beleza? Agora é só escrever o intervalo. O intervalo está indo de 30 a 150 graus. Agora, observe. Se o x for definido no intervalo de 0 a 360 graus, presta atenção aqui, ó. Se eu definir esse intervalo aqui para x, está no enunciado, de 0 a 360 graus, a resposta fica assim, ó. X pertence aos reais, tá o quê? 30 graus, menor ou igual a x, menor ou igual a 150 graus. Beleza. Essa é a resposta definida dentro do intervalo de 0 a 360 graus. Só isso. Tranquilo? Agora, se o intervalo for o x pertencente aos reais, se o intervalo tiver x pertencente aos reais, ou seja, se for um intervalo em que o x é ilimitado, aí você tem que colocar a expressão geral. E como é que ficaria a expressão geral? Ficaria assim, ó. Presta atenção aqui rapidinho, ó. A solução x pertence aos reais, tá o quê? 30 graus. Qual que é a expressão geral dos arcos côncavos de 30 graus? Lembra lá da expressão geral, lá de julho, mais ou menos? 30 graus mais K vezes 360, ou 360 vezes K, que seria as expressões geral para 30 graus. Então, seria isso aqui, ó. K vezes 360 graus, menor ou igual a x, que é menor ou igual a expressão geral dos 150 graus. Aí eu tenho a resposta no intervalo real. Tá? Então, esses dois tipos de resposta podem aparecer, depende do intervalo que vai ser definido. Beleza? Tranquilo? Olha só. O primeiro intervalo que eu coloquei aqui, que é esse de 30 a 150 graus, é o intervalo onde o x é definido de 0 a 360 graus. O segundo intervalo qual eu coloquei, onde o x é definido para os reais. Aí você tem que colocar a expressão geral para dar a nossa resposta. Tá?
Dúvida? É só lembrar da expressão geral dos arcos, você escreve a solução real para uma inequação trigonométrica. Tá? Ficou dúvida em casa? Vamos lá? Gente, o pessoal de casa pode abrir o áudio e falar comigo, porque o chat aqui fica ruim de fazer leitura. Segundo exemplo. Segundo exemplo. Seno. Eu vou fazer um exemplo agora para o cosseno. Vou fazer um exemplo agora para o cosseno. Olha lá. Cosseno x menor que menos raiz 2 sobre 2. Cosseno x menor que menos raiz 2 sobre 2. Como é que a gente faz isso? O procedimento é parecido com a do seno. Como a equação já está básica, não há necessidade de fazer alguma transformação, certo? Não tem essa necessidade de transformar nada. É só a gente recorrer ao ciclo trigonométrico. Ao ciclo trigonométrico, beleza? Então vamos lá. Vou fazer aqui o ciclo trigonométrico. E indicar o intervalo aonde o cosseno é menor que meio. Lembrando que o eixo do cosseno é o eixo horizontal agora. Oh, meu Deus, menor que menos raiz 2 sobre 2, que é o valor que eu coloquei ali. Eu estou com meio na cabeça hoje, hein? Estou meio abalado hoje. Atenção. O E na equação diz que cosseno deve ser menor que menos raiz 2 sobre 2. Então, nós vamos lá no menos raiz 2 sobre 2, que é por aqui assim. Vamos traçar a linhazinha do cosseno, ó. Beleza? Menos raiz 2 sobre 2. Aqui estaria o nosso valor. Menor que menos raiz 2 sobre 2 vai para a sua esquerda. Ó. O eixo X menor vai para a sua esquerda. Então, ó, como menor vai para a minha esquerda, os arcos que vão estar no intervalo vão estar à esquerda dessa linha aqui. Olha só. Você vai pegar esse arco aqui. Ó. Pega a partir daqui e vai até aqui. Beleza? Menor. Se fosse maior, pegaria o contrário. Tá? Então tá aí o intervalo do cosseno menor que menos raiz 2 sobre 2. Agora vamos lá. Qual é o arco que aparece aqui? Quantos graus ele deve ter? E aqui? O arco que aparece no segundo quadrante, que tem o cosseno valendo menos raiz 2 sobre 2, é o 135. Muito bem. 135 graus. E no segundo quadrante, qual é? Opa, acabei. E no terceiro quadrante, qual é? 225. Isso, muito bem, 225. Aí ficou o nosso intervalo de 135 a 225 graus. Mas isso vai valer para, eu vou colocar os dois intervalos, se o x estiver definido no intervalo de 0 a 360 graus, a nossa resposta fica solução x pertence aos reais, tal que 135 graus é menor que x, que é menor que 225. Veja que a bolinha nos arcos, eu coloquei bolinha aberta. Vocês estão vendo aí que eu coloquei bolinha aberta? Aqui, ó. Bolinha aberta. Por que bolinha aberta? Porque na desigualdade não tinha o tracinho de igual. Então a bolinha fica aberta. A bolinha fica aberta. Tá bom? Tá aí o exemplo. Agora, como é que seria a resposta no intervalo real? Se o x for o intervalo real, se puder qualquer valor real para x. Aí nós vamos ficar com solução x pertence aos reais, tal que... Aí você vai escrever a expressão geral do 135 graus e a expressão geral do 225 graus, da mesma forma que fizemos lá no seno, tá? Então, cuidado quando você estiver resolvendo a equação trigonométrica. Se estiver definido no conjunto dos reais,
tem que colocar a solução com a expressão geral. Tipo, 135 graus mais K 360, que é a expressão geral para os 135 graus. Eu falei para vocês que essa expressão geral a gente ia utilizar lá nas equações e inequações trigonométricas. Então, é importante recordar. Menor que o x, que é menor que 225, mais K 360 graus. Com esse K, um número inteiro. Que o K vai ser o número de giros que vão dar na circunferência, por isso que ele é o número inteiro. Meninos, meninas, o pessoal de casa, o pessoal aqui da sala, tá claro a ideia de dar o conjunto de solução de uma inequação trigonométrica? Fechou? Vamos mostrar aqui a inequação tangente, tá? E aí eu quero fazer uma inequaçãozinha que está no livro de vocês que exige um pouquinho de transformações trigonométricas, porque isso aqui, ó, é apenas a etapa que você só coloca a solução a partir de uma equação básica, de uma sentença básica. E quando tem que fazer transformações? É aí que o bicho vai pegar. Então vamos colocar aqui uma tangente e a gente vai discutir a solução da tangente, tá? Eu vou colocar aqui uma tangente mais ou menos assim. 3. Tangente de x maior que raiz quadrada de 3. Olha aí a tangente. Básica também. Vamos para a tangente aqui, galera. Acompanha aí o esquema da tangente. Como está na básica, a gente vai fazer já a circunferência. Vamos lembrar que o eixo da tangente está passando aqui do ladinho, tangenciando. Aqui está a tangente. Certo? Bom lembrar que a tangente fica aqui do ladinho, ó. Tá vendo ali a tangente? Vamos marcar ali a raiz de 3. Vou colocar a raiz de 3 mais ou menos aqui. A bolinha da raiz de 3 aqui eu vou colocar ali aberta. Por que está colocando a bolinha aberta? Olha o sinal da desigualdade aqui, ó. Não tem um tracinho de igual. Se não tem um tracinho de igual, a bolinha fica aberta. Significa que ele é apenas uma referência. Então aqui eu vou colocar a raiz de 3. Tudo que é maior que a raiz de 3 está para cima dela. Então, ó, os arcos têm que projetar acima da raiz de 3. Certo? Agora vamos lá na tangente. A projeção da tangente é aquela diagonal, ó. Olha aí. Lembra disso? Então, os arcos que estão chegando na raiz de 3 vai estar aqui e aqui, ó. Olha só. Estou colocando todos os arcos com bolinha aberta. Estão vendo aí em casa direitinho? Tá de boa? Olha lá a tangente, ó. Raiz de 3, lá no eixo da tangente, maior vai para cima na raiz de 3. Se fosse menor, vinha para baixo. E aí eu coloco aquela diagonal da projeção da tangente que eu já mostrei para vocês lá na função tangente. Estão lembrados? Diga que sim, por favor. Ou se diga que não também, se tiver lembrado, sim ou não. Beleza, então traçou aquela diagonal da tangente, que dá a projeção da tangente. Maior, observe agora o detalhe. Maior, eu tenho que pegar todas as projeções que ficam aqui. Ó. Só para tomar cuidado para ele não cair aqui. Ó. Só para vocês terem uma ideia. Ó. Esses arcos aqui é como se tivesse uma varetinha aqui e fosse virando a varetinha aqui. Ó.
Não tem nenhuma varetinha para mostrar aqui, mas tá bom. É como se eu estivesse colocando a varetinha aqui e fazendo isso aqui com ela, ó. Então ela vai fazendo isso aqui, ó. 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 Tudo isso aqui, ó, tá gerando a tangente maior que a raiz de 3. Vai até chegar no 90 graus. Quando chegar no 90 graus, aqui não tem tangente, ó. Não tem tangente, ó. Certo? E quando passar do 90 graus aqui, ela começa a projetar lá embaixo. Vocês estão lembrados disso. Ou seja, fica menor. Então, nós vamos girar daqui, ó. Ó, daqui até chegar no 90 graus. Só que o 90 graus não tem tangente. Então ele não está no intervalo. A bolinha do 90 graus fica aberta aqui, ó. Como não tem tangente, ela vai ser sempre aberta, essa bolinha aqui. Independente do sinal da desigualdade. E aqui embaixo, ó, ela vai girando também, ó. A varetinha vai girando aqui, ó. Até chegar no 270. Aqui no 270 também não tem tangente. Então ficamos assim, ó. Desse ponto aqui até chegar no 90, aqui está o 90 graus. E aqui está o 270 graus. Certo? Agora me ajudem. Esse cara fala alto pra cacete, hein? Agora me ajuda. Qual é o arco que está aqui que a tangente vale raiz de 3? 60. O pessoal de casa está devagar, hein? 60 graus aqui. Aqui tem os 60 graus. E do outro lado aqui, qual é? 240. 240. Perfeito. Agora, gente, é só escrever a resposta. O intervalo está indo de 60 graus até o 90 graus, ou também do 240 ao 270 graus. Então, a nossa resposta para a tangente ficaria assim. Se o intervalo do x for de 0 a 360 graus, minha resposta fica, solução, né? X pertence aos reais, tal que 60 graus é menor que x, que é menor que 90 graus, ou pega o outro lá, 240 é menor que x, que é menor que 270 graus. Beleza? Isso se o intervalo estiver definido de 0 a 360 graus. Tudo bem, turminha? Olha só como é que ficou a tangente. Se o intervalo for definido nos reais, ou seja, ilimitado os valores de x, cuidado. Se você olhar bem, no caso da tangente, é um caso até particular, uma única expressão representa os dois intervalos. Porque se você olhar aqui, ó, não sei se vocês lembram da aula de ontem, dos 60 graus para chegar no 240, eu estou girando 180 graus, certo? Ó, 180 graus eu chego aqui de volta. E se eu girar 180 graus, eu volto nesse ponto aqui de novo. Certo? Do 90 para o 270 também dá 180 graus, ó. Ou seja, de uma extremidade, de um dos intervalos para chegar na extremidade do outro intervalo, da extremidade inicial, eu giro 180 graus. E de uma extremidade final do primeiro intervalo para chegar na extremidade final do segundo intervalo, também giro 180 graus. Então dá para escrever, quando for real a solução, dessa forma aqui, ó. Uma expressão geral que representa o 60 e o 240 simultaneamente, que seria isso aqui, ó. 60 graus, K, 180 graus, porque do 60 para chegar no 240, eu estou girando 180 graus. Menor que X, que é menor, aí eu pego 90 graus, K, 180 graus. Pronto. Só esse intervalo que eu acabei de escrever aqui representa os dois intervalos. Veja, se você considerar o K igual a 0, você vai ter 60 menor que X menor que 90. Está aqui, ó. Se você considerar o K igual a 1, você vai ter 240 menor que X menor que 270, que é esse outro. Se você considerar o K igual a 2, você vai ter 360, 420, que vai voltar aqui, ó, 420, e aqui vai ficar 450, de 420 a 450. 450 vai estar aqui também, ó. Tá? Então,
quando for solução real para tangente, essa é a expressão que eu vou escrever. Pouquinho diferente em relação ao seno e o cosseno, que na verdade eu acabei escrevendo uma expressão geral para cada um dos intervalos, das extremidades, melhor dizendo. Beleza aí, turma? Então esse é o caso da tangente. Esse é o caso da tangente. Ok? Vamos pegar uma apostila, página 187. Se vocês não trouxeram a apostila, eu coloco aqui no quadro. Eles não tinham aula de matemática hoje, né? O exercício é o número 3. O exercício é o número 3 do praticando. Eu vou pôr ele no quadro, caso vocês não tenham a apostila agora, porque não era aula de matemática. Tá uma aula extra de matemática. Depois a professora vai estar substituindo no meu horário. Vamos lá, página, se você está com o livro aí, ó, página 187, o exercício praticando número 3. Página 187. O praticando. Três. Ele traz a seguinte inequaçãozinha. Cosseno de 2x mais cosseno x menor ou igual a menos 1. Ok? Não é uma inequação simples. Por quê? Porque não está no formato básico, certo? Observe, formato básico quando tratar o seno, ou cosseno ou a tangente. Nós temos cosseno de 2x mais cosseno de x menor ou igual a menos 1. Nós vamos ter que fazer transformações para poder chegar no formato básico. Tá? Então aí entra aquelas formulazinhas da trigonometria que eu trabalhei com vocês antes de chegar aqui. Então vamos lá. Primeira coisa. O que nós devemos fazer para começar a nossa transformação? Alguém pode me ajudar? Pode ser o pessoal de casa, o pessoal presente. Horrível, a máscara não te ouço direito. Primeira coisa é isso aqui, ó. Ou fazer a transformação em produto também, ou trocar o cosseno de 2x pela formulazinha dele. Só que como aqui tem cosseno, lembra que o cosseno de 2x tem 3 fórmulas. 3 formulazinhas do cosseno de 2x. Vamos pegar a formulazinha que só tem o cosseno. Qual que era? Nós temos aquela cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, é uma delas. Depois eu tenho 2 cosseno ao quadrado menos 1 é outra delas. Eu tenho aquela 1 menos 2 seno ao quadrado. Como a equação aqui só tem cosseno, nós vamos pegar aquela do 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Isso aqui, ó, estou trocando o lugar do cosseno de 2x. Tudo bem? Estão lembrados da formulazinha? Muita fórmula, né? Eu concordo com vocês, é muita fórmula. Beleza. Aí, continuando aqui, vai ficar mais cosseno x. Olha só como ficou. Olha só como ficou. Ficou uma equação só no cosseno, uma sentença só no cosseno. Passa esse menos 1 para o outro lado. Vai ficar 0, porque menos 1, quando passar para o outro lado aqui, vai virar mais 1. Mais 1 com menos 1 dá 0. Ficou assim a nossa sentença. Isso é uma inequação.
uma inequação do segundo grau na variável cosseno. Caraca, como é que faz isso? Não se preocupe, tranquilo. Troca a variável para ficar mais prático. Chama cosseno de x de y. Chama cosseno de x de y. Coloca o y onde tem cosseno. Só não vou colocar cosseno de x igual a x, que vai confundir por causa da variável. Tá? Aí ficou assim. 2y² mais y. Agora você vai fazer o seguinte. Vai resolver a inequação do segundo grau da variável y. Vocês já resolveram a inequação do segundo grau aqui. Vocês vão trabalhar a parte de função do segundo grau. Resolve normalmente a inequação do segundo grau para mim, por favor. Vai lá. Vê o que vocês lembram da inequação quadrática. Para você resolver a equação do segundo grau, o que a gente tem que fazer inicialmente? Pessoal de casa, me dá uma dica aí. Me ajuda, por favor. Caraca, ninguém pode me ajudar? Ué, resolve que nem uma equação normal. Acha as raízes da expressão 2y² mais y e usa o gráfico. Estão lembrados? Então vamos calcular o delta, vamos calcular o y1 e y2. Então vamos fazer isso aqui, ó. Delta, ou fatora, né? Dá para fatorar, mas olha só. Se você calcular o delta aqui, vai ficar... Delta vai dar 1. Y vai ficar... menos 1, mais ou menos, raiz de 1, que é 1, sobre 4, que é 2 vezes o A, certo? Você vai ter que achar as raízes, não sei se vocês estão lembrados disso. A inequação do segundo grau, você vai nas raízes, depois você usa o gráfico. Aí vai ficar y1, menos 1 com menos 1 vai dar menos 2, simplificando, menos meio. y2... menos 1 com mais 1 vai dar 0. Sobre 4 vai dar 0. Certo? Essas são as raízes da sentença do segundo grau que formou ali. Beleza? Agora, parábola, para a gente definir o intervalo. Só vou trabalhar aqui, ó. Nosso menor valor é o menos meio. E o maior valor é o 0. A parábola da sentença definida aqui tem a concavidade para onde, gente? Para cima, o coeficiente do y² é positivo. Então a parábola está fazendo isso aqui, ó. A bolinha que vai nas raízes é a bolinha fechada, porque o sinal é de igual. Agora vamos ver o intervalo. O intervalo, ó, já coloquei bolinha fechada por causa do igual e vou considerar a parte que é menor que 0. Menor que 0 é quando a parábola está passando por baixo. Então eu vou pegar esse intervalo aqui, ó, de menos meio a 0. Certo? Aí quando você for escrever o intervalo, vai ficar assim, ó. Menos meio, menor ou igual a y, menor ou igual a 0. Só que o y é quem? Quem que é o y? É o cosseno. Então, no lugar do y, você pode colocar o cosseno, ficando menos meio é menor que cosseno x, que é menor que 0. Isso quer dizer que o cosseno x está entre menos meio e 0. Certo? Chegamos nisso aqui. Agora que eu cheguei nessa sentença, vou usar o ciclo trigonométrico. Vou usar a bolinha do ciclo trigonométrico para responder a questão. Aí vamos fazer aqui a bolinha.
Lembrando que o cosseno é o eixo horizontal. E vamos traçar aqui, ó, o menos meio. Está mais ou menos aqui, o menos meio. Com bolinha fechada. Porque é menor ou igual. E o zero. Zero para o cosseno está aqui, ó. Também com bolinha fechada. O intervalo entre menos meio e zero é isso aqui, ó. Tá vendo? E os arcos que estão definindo esse intervalo estão aqui, ó. Ó, nesse pedacinho aqui, ó. Tá vendo? Daqui até aqui, ó. Tá. E daqui até aqui. Pronto. Agora é só escrever o arco que está ali. Pessoal, ficou dúvida aí? Vamos escrever agora o arco. Geralmente, quando a gente está resolvendo uma inequação trigonométrica e ele não colocou definição de intervalo aqui, não falou se o x é real ou não, a gente considera sempre o x pertencente aos reais. Tá? Então, eu vou escrever o seguinte. Aqui está o 90 graus e aqui está o 270 graus. E que extremidade está aqui? Quantos graus? Para o cosseno da menos meio. 120. 120 graus aqui. E lá no terceiro quadrante? 240, né? Certo? 240. Gente, é só escrever o intervalo. São dois pedaços que você tem. Do 90 ao 120 e do 240 ao 270. Vamos escrever a resposta e finalizar essa questão. Finalizando, vamos escrever a seguinte resposta. Como a inequação não define que é de 0 a 360, considere-se reais, a solução real, tá? Toda vez que aparecer já é uma solução real. Então ficaria assim, ó. Minha solução. X pertence aos reais. Tá o quê? 90 mais K 360. Expressão geral para a extremidade de 90 graus. Aí você pergunta, por que você não vai colocar o 180 se do 90 para o 270 gira 180? É que do 120 para o 240 não gira o 180. Então não são giros iguais. Então tem que escrever uma expressão geral para cada um deles. Menor ou igual, porque a bolinha é fechada, que é menor ou igual a 120 K 360. Ou, porque eu tenho outro pedaço lá embaixo, ou 240 mais K 360 menor ou igual a X menor ou igual a 270 mais K 360. Com K, um número inteiro. Então tá aí a solução do problema número 3 do seu praticando. Eu deixei a solução em graus, tá? Pode ocorrer a solução estar em radiano. Mais comum até. Se for em radiano, você faria isso aqui, ó. Só transformar em radiano. Se for a resposta em radiano, ficaria π sobre 2 mais 2kπ ou k2π, tanto faz, menor ou igual a x, menor ou igual a 120, dá o que em radiano? 120 é 2 vezes 60, 2π sobre 3. Menor ou igual a x, menor ou igual a 2kπ, ou 240, ele vai ser 4 vezes 60, 4π sobre 3. 4π sobre 3, mais 2kπ, menor ou igual a x, menor ou igual a
273π sobre 2 mais 2kπ. Aí eu coloquei a resposta em grau e coloquei a resposta em radiano. Talvez você pode encontrar a solução em radiano. É muito mais fácil pensar em graus. Muito mais fácil pensar em graus. Beleza? Então, galera, inequações trigonométricas. Basicamente é isso. Quando exige uma transformação, é onde você tem um trabalho maior de chegar na sentença básica. Tá bom? Galera, obrigado pela participação de vocês aí de casa. Valeu muito, vocês estão aqui presentes. Espero ter contribuído um pouco mais, né? Ainda mais agora que esse ano nós vamos ter a prova do vestibular sem ser o Enem, né? É importante essas questões tradicionais ainda, né? Porque se fosse o modelo Enem, eu falaria para você que isso aqui não apareceria, mas quando o modelo FMS, eles são meio malucos lá, pode ser que eles coloquem, beleza? Abraço, coloca o nome aí no chat para a gente pôr a presença e até terça-feira que vem. Aí eu vou ajustar com a Celilza e assim que ela disser para mim qual é a aula que ela vai substituir, eu aviso vocês, igual fez com o Diego, tá? Para vocês não terem prejuízo. Muito obrigado, vocês aí de casa, obrigado a todos. Até a próxima aula.